Boa tarde, família. Eu me chamo Nelson. Tá fraco esse negócio, velho. Vocês almoçaram legal? Foi? Então vamos lá. Família, boa tarde. Eu continuo me chamando Nelson. Eu sou um discípulo amado do Senhor Jesus, num contínuo processo de restauração, lutando com muitas áreas, muitas mazelas, como diria uma amiga nossa, né? Entre elas, a dependência química das drogas e do álcool. Eu estou limpo e em abstinência. Se hoje é dia 31, eu estou limpo há 24 dias, 6 meses e 36 anos, graças a Deus. Mas o mais importante de tudo isso é que eu não usei nada hoje. Não preciso colocar nada aqui para dentro que vá mudar, na verdade, quem Deus me fez, quem eu sou, desde pequenininho. Mas eu não luto só com a dependência química das drogas, eu tenho outras áreas de luta. Eu luto, por exemplo, com a vontade de pegar aquilo que não é meu, de pegar as coisas dos outros. Eu luto com a ira, eu luto com a mentira, eu luto com a procrastinação. Eu tenho lutado já há pelo menos se vão quase 20 anos, com uma depressão. De vez em quando ela parece que vem com gosto de gás, como diz o cearense, me joga lá no fundo da rede de novo, e o mundo fica cinza. Parece que tudo perde sentido, né? Eu luto com a dependência de amor e sexo, com a pornografia e a loucura da masturbação compulsiva. Eu luto com... Queria ter conversado com um dos nossos amigos aqui. Eu luto com açúcar, ó. Eu sou um formigão. Parece que de vez em quando eu tenho que jogar um pouquinho de açúcar para dentro, seja numa massa ou o que for, porque aí aquela dose de dopamina me deixa mais... Eu fico em abstinência, né? É uma doideira. O irmão ali se identifica comigo, ó. Eu quero bem rapidamente contar um pouquinho da minha história para vocês e por que eu estou aqui hoje, né? Jesus me converteu dentro de uma comunidade terapêutica. E eu fui para essa comunidade terapêutica porque a minha mãe entendeu que as 2 primeiras tentativas dela tinham complicado demais para tentar me salvar. A primeira tentativa que a minha mamãe fez para salvar a minha vida foi me internar num hospital psiquiátrico, numa clínica, depois de 3 tentativas de suicídio. E aí, sem saber o que fazer, como cuidar do filho, naturalmente, né, me salvou, levou e me internou ali. O outro fundo de poço foi a cadeia, né, depois do uso, do abuso, da dependência química que se instalou, aí muitas loucuras, uma delas, né, questão do tráfico, e aí fui preso. Não desci para o cadeião, graças a Deus, mas sei o que é estar do outro lado das grades. E aí a minha mãe disse, olha, eu tenho um filho viciado em drogas e eu vou fazer qualquer coisa por esse filho. O meu pai já havia separado, estava longe, os meus irmãos, cada um vivendo sua vida, e a minha mãe conseguiu, ela descobriu que na minha cidade, Apucarana, Alva, havia uma comunidade terapêutica, que na época ninguém chamava de CT, não. Na época, no caso lá de Apucarana, era Aliança de Libertação de Vidas de Apucarana. Tinha Desafio Jovem, alguns deles já, Desafio Jovem Brasília, tinha Caverna de Adulão, e por aí vai. Molive, Movimento de Libertação de Vidas. E tinham 5 dessas instituições no estado do Paraná, isso no ano de 1984.
Das 5 que a minha mamãe entrou em contato, 4 delas disseram para minha mãe assim: Dona Maria, a nossa casa de recuperação é para viciado em droga, não é para doido, não. Seu filho não tentou se matar? Tentou. Então a gente não tem como receber ele aqui não, porque o lugar de doido é onde? Hospício. Não é nem no hospício, né? Numa clínica psiquiátrica, né? Num hospital psiquiátrico. Uma dessas comunidades terapêuticas disse assim para minha mãe: Dona Maria, traz ele aí, vamos ver o que é que vai dar. Deu. Né? Deu. Então, desde o dia 4/4 de 84, que Deus me deu de presente, continuar lutando, caminhando de perto com os doidos e com as famílias dos doidos. Então, se você quiser me convidar ai, Nelson, eu queria levar você num lugar que você vai se sentir muito bem em casa. 2 lugares: hospital de doido e casa de recuperação, que é mais ou menos hospital de doido também, né? A gente sabe. Tem muita diferença não, né, compadre? Eu acho que nós todos já chegamos. Se nós todos já chegamos, eu quero fazer algo com você antes de começar propriamente dita a minha palestra, esse tempo que eu estou aqui. Porque talvez o maior desafio meu hoje não é falar o que está aqui, porque o que está aqui daqui a pouco eu vou falar e está tudo certo. O maior desafio é deixar você acordado. Concorda comigo, irmã? Já estava pegando um lambarizinho ali, não estava? Tchum. Todo mundo de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé, para ver, pelo menos acordar. Você também, viu, Roberto? Não vai ficar sentado aí não. Ei, João, fica de pé, meu filho, vai. Pedrão, de pé, cara, bora. Evaldo. Não pode sentar não, você vai dormir, meu. Bora lá, todo mundo de pé, todo mundo de pé. Quem puder, lógico, né? Quem puder e quem quiser. Tá certo? O que eu fizer aqui, você vai fazer aí também, tá bom? Para a gente ver se dá um jeito de ficar um pouco mais ligado aqui, tá certo? Então é assim, o amor de Deus é grande. Tá fraco, gente, é lá embaixo, o amor de Deus é grande. Sustenta, meu filho, fica lá, grande, na ponta do pé, quero ver, Selena, aí, o amor de Deus é grande, muito grande. O amor de Deus me cerca pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda. É a esquerda, meu filho, não é a direita não. É o lado do coração, pela esquerda. O amor de Deus me cerca pela direita, beleza. Vamos ver, o amor de Deus me cerca lá por trás. Estalou aí. O amor de Deus me cerca lá pela frente. Se der, beleza, se não, dá teus pulos. O amor de Deus me cerca por todos os lados. Me cerca. Do outro lado agora, me cerca. E por isso, eu, você, todos nós. Ei, não está fazendo por quê, compadre? Bom, é tu mesmo, bora. Todos nós podemos ser felizes. Pode sentar. O tema que me foi proposto é esse aqui, Valoração da dignidade humana e novas diretrizes na legislação, falando sobre comunidades terapêuticas. O que é uma comunidade terapêutica? É um modelo psicossocial que atende dependentes de substâncias psicoativas
que necessitam de um ambiente protegido e organizado para auxiliar na mudança do seu estilo de vida. Tem caráter residencial, temporário, transitório e com tempo máximo de permanência. O acolhimento e a permanência devem ser necessariamente voluntários. Essa é a grande guerra nossa hoje. Tem muita gente aí dizendo que nós, comunidades terapêuticas, obrigamos as pessoas a estarem entre nós e tal, né? Ao acolhido é oferecida uma rede de apoio no processo de recuperação para que possa resgatar a cidadania e encontrar novas possibilidades de reabilitação física, psicológica e de inserção, em muitos casos, e em outros de reinserção social. O acolhimento em uma CT considera o indivíduo em sua dimensão integral, fornecendo suporte e um programa que conta com instrumentos terapêuticos, como a convivência entre os pares, atendimentos individuais e em grupo, atendimentos familiares e acompanhamento médico e também medicamentoso. Hoje em dia isso é muito sério. A espiritualidade é um fator importante na recuperação. Vou falar no final sobre isso, então quero ler um texto bíblico com vocês agora. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Desde 84, como eu falei para você, Deus foi me presenteando ao longo da vida e da história, em permanecer na presença dEle, cuidando de dependentes químicos, alcoolistas, familiares. E quando eu digo cuidando, é no sentido de manter relacionamento com pessoas que estão lutando nessa área. E aí, à medida que Deus foi moldando minha vida, meu caráter e tudo aquilo que eu fui aprendendo, eu fui vendo aquilo que os meninos falaram hoje de manhã. Logo que surgiu CAPS AD, era uma guerra. Eu era conselheiro estadual de política sobre drogas no Ceará. E eu fui ler esse negócio, fui conhecer e fui fazer amizade com o pessoal dos CAPS. Em Fortaleza tinham 6 CAPS, não tinha nenhum CAPS 24 horas. Mas assim eu disse, cara, por que eu vou ser inimigo desse povo? Que bobagem é essa? Mas as casas de recuperação, as CTs, isso não funciona, bobagem, chega lá, negócio de redução de danos. Que conversa é essa? Da mesma forma vinha o quê? Os CAPs tendo as comunidades terapêuticas como inimigas. Esse povo só pensa em rezar, não quer saber de nada, não sei o quê. Aí vivia um estica de corda assim, uma coisa louca, né? E a tirania do ou se fez presente e se faz presente até hoje. Não, porque ou é isso ou é aquilo, ou é abstinência ou é redução de danos. Sim, e não pode ser abstinência e redução de danos? Ou redução de danos e abstinência? Né? Por que tem que ser só uma coisa? E aí, em 2022, Deus fez um negócio muito lindo. Na verdade, no final de 2021. Com nossa família como um todo, né? Naquele ano que ia começar, o ano de 2022, foi o ano do improvável. Nós ficamos quase 21 anos numa igreja. E de repente, no final daquele ano, Deus fez assim. Tchum, sai, Nelson. Eu digo, Deus, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê?
como é que vai ser minha vida agora? Vou mudar daqui? Meu filho já está casado com uma cearense. E agora, né? Senhor. E aí, o que Deus falou muito claramente ao nosso coração foi assim: continue. Lembra do filme do Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. Rapaz, vai nadando aí, meu filho, vou cuidar de você, né? Continue a fazer aquilo que você sabe fazer, aquilo que você ama fazer, continue. Eu estou cuidando de você até aqui, será que eu vou parar de cuidar de você daqui em diante? Então continue a nadar. E aí nós começamos a focar em duas áreas muito claras na nossa vida. A primeira delas, Rosvita e eu como família, passamos a nos envolver com um outro ministério, uma outra estratégia aí de prevenção muito linda para as igrejas, chamado Pense Laranja, o Orange. Aproveita para depois dar uma olhadinha aí, se você não conhece e tal. E a questão do CR, da caminhada de restauração, do celebrando restauração, do celebrando recuperação, dê o nome que você quiser dar. Celebrando a vida, né? Essa questão de 12 passos, com toda a base e fundamentação bíblicos deles, e aí, como é que vai ser isso aí? E aí um dos sonhos que eu tinha era voltar, focar nas comunidades terapêuticas, porque eu visitava, eu levava pessoas, eu trazia pessoas, eu encaminhava para o CAPS, eu levava para o hospital mental, mas eu digo, não, agora o foco vai ser as CTs. E aí nós desenvolvemos um trabalho muito legal. Depois, se você quiser olhar com carinho, esse livro aqui, ó, foi a Rosvita, minha esposa, quem escreveu, Caminhada de Restauração na Comunidade Terapêutica. Um movimento de 12 passos centrado em Jesus. E lá, com esse pessoal, visitando a ICT semanalmente, desde o primeiro encontro até o 20º encontro, eu brinco com eles que eles precisam guardar na mente e no coração e praticar diariamente 4 princípios da restauração. E eu quero ensinar esses 4 princípios para vocês. Mas vai ficar mais fácil você guardar se você falar o princípio e fazer o gesto que eu vou fazer, você vai fazer junto comigo, certo? É para você continuar acordando, meu filho, que já tem gente que está piscando aí, entendeu? A feijoada que o cara comeu foi boa. Então vamos lá, bate no peito assim, ó. Bate no peito, bate no peito. Diz assim, é minha responsabilidade, minha vida, minha história, minha restauração. Porque a grande maioria daqueles que estão lá nas CTs fica dizendo assim, não, eu voltei a usar porque meu patrão me mandou embora. Não, eu voltei a beber porque minha mulher não queria transar comigo. Ô infeliz, tua vida é tua responsabilidade. Então esse é um princípio. Assume. Foi Deus que te deu ela, então é minha vida, é minha responsabilidade. Segundo princípio, bota o dedinho assim, ó. Estica o braço, o dedo indicador, faz assim, ó. Vai de um lado para o outro assim, ó. Você só está fazendo, não está falando? Vamos lá, comigo. Vai do outro lado. Volta agora. Sabe o que significa o toin? Não é o amigo do Antônio. O toin é um dia de cada vez. É um princípio da palavra. É um dia de cada vez, é um momento de cada vez. Terceiro princípio, esse vai ficar fácil, você vai pegar logo, ó. O que significa? O que significa? Vocês não estão fazendo chip, ó. 1, 2 e... Sai, máscara, miserável. Para de ser hipócrita, de viver ou de falar aquilo que é contrário àquilo que você está passando. E aí, está tudo bem? Tudo bem nada, você está quase morrendo. E é incapaz de ser honesto com você mesmo e com a pessoa do lado, e dizer, cara, não estou bem, aconteceu isso, foi assim. Então,
Tirar a máscara é viver na vulnerabilidade, na transparência, honestidade absoluta. É princípio de quem quer viver limpo. E o último é assim, ó. O que significa isso aqui? Que gesto é esse? Não, presta atenção, ó o gesto, ó. Jogar a rede. Lembre de uma coisa, fala assim comigo agora: minha restauração é pessoal, mas ela é também coletiva. Sou eu responsável? Sou eu, mas eu preciso de você. Portanto, monte a sua rede de apoio, sua rede de ajuda. Quanto maior a rede de apoio, menor a probabilidade de recaída. Quanto maior, é a sanfona do Luiz Gonzaga, ó. Aí, voltou, né? Quanto maior a rede de apoio, menor a probabilidade de você voltar para o fundo do poço. Na comunidade terapêutica, você tem a oportunidade, seja 6 meses, seja 9 meses, o que for, de montar a tua rede de apoio. De visitar um CAPS e ter lá o seu nome no SUS. Se precisar tomar um bombonzinho de vez em quando, vai lá e pega o bombonzinho para dormir. Na CT, você tem a oportunidade de visitar 1, 2, 3, 4 igrejas. Igreja precisa fazer parte da tua rede de apoio, sim ou não? Sim. Lá na CT, dependendo da CT, o diretor te leva para conhecer a ANA, Amor Exigente, a Lanon. Por quê? Porque sabe da importância de grupo de apoio. Traz você na igreja do Recreio. Que dia que é o CR aqui? Celebrando a Vida. Domingo, 9 horas da manhã. Não está fazendo nada na CT domingo, 9 horas da manhã. Pega a combizinha lá, pega o ônibus e vem. Grupo de ajuda mútua, para você poder o quê? Conviver e entender. A minha recuperação, ela é pessoal, mas ela é também coletiva. É na CT que você tem a oportunidade, de repente, de descobrir qual é teu dom, teu talento, uma profissão, de repente, para poder sair lá fora e trabalhar, meu amigo. Nunca trabalhou? Agora vai ter que trabalhar. Voltar a estudar. Quer ver um lugar maravilhoso para você voltar a estudar? 9 meses dentro de uma CT. Não sabia nem ler e escrever. Saiu de lá no EJA. Matriculado. Já com parte do ensino fundamental feito. Então, isso é comunidade terapêutica. Vamos lá. Rapidamente eu vou passar na história das CTs. 46. Isso aqui é no pós-guerra, viu? Se Deus usou Bob, Bill e mais uma centena de pessoas, desde 29, 30, 31, em 35, aí vai até 39 para formatar tudo, 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. E o problema que eles estavam vivendo ali era álcool. O álcool estava matando. E por isso Deus o quê? Levantou esse povo aí. As igrejas, as pessoas foram tendo experiências com Deus. E começaram a cuidar dos outros, que foram cuidando dos outros, que foram cuidando dos outros. E assim nasceu esse movimento lindo, chamado AA. Direto do coração de Deus. Em 1946, 47, o problema não era só álcool. O problema era o quê? Droga, mas não tinha nome de droga, ninguém nem falava em droga, o nome era narcótico, porque os caras tinham ido para a Segunda Guerra Mundial e voltaram da Segunda Guerra Mundial o quê? Dependente de drogas. O Estado cuidou deles? Não. A família cuidou? Não tinha condição. Quem foi que cuidou? Alguém sabe?
as freiras e os padres capuchinhos resolveram acolher os mendigos de rua que eram viciados em drogas e álcool. E nasceu Narcóticos Anônimos. Nasceu da onde? Fizeram igual a um movimento diferente, etc. e tal. Da onde que nasceu? NA nasceu de AA. No mundo todo, deve ter em torno de 120 e tantos grupos de ajuda mútua, que usam a mesma estratégia de 1935, usada por Bob, Bill e outros tantos. 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. Será que Deus está nessa história? Esse ano está fazendo quantos anos? 90 anos, salvando vidas, restaurando famílias. A OMS é tão rasgada nisso, ela diz assim: não tem nenhuma instituição que chegue aos pés de Alcoólicos Anônimos, quando se fala em restauração de alcoolistas. Ponto. E é isso mesmo. Então, 46 surge a primeira, depois 60, esse modelo, né? Tem uma multiplicação muito doida, a partir de um cara chamado David Wilkerson, aí é entre os cristãos evangélicos. Em 67, a primeira comunidade terapêutica, propriamente dita, nasce lá nos Estados Unidos, conhecida como Synanon. Em 70, o Brasil adota esse modelo. Eu não sei se vocês sabiam uma curiosidade aqui. Quem traduziu David Wilkerson em 1970, começando o movimento no Brasil, Desafio Jovem de Brasília, Comunidade S8 do Rio de Janeiro, Desafio Jovem Peniel, os primeiros que nasceram, Molive, Movimento de Libertação de Vida de Maringá, Esquadrão da Vida de Bauru. Quem traduziu David Wilkerson foi um padre, Padre Haroldo Ram, da Fazenda do Senhor Jesus, um querido, um amigo. Ele pegava nas minhas bochechas assim, falava: meu querido pastor, amor, amor, alegria, alegria, eu vejo Deus em você. Mais de 50 anos dedicados a salvar vidas. Alcoolistas, dependentes químicos, prostitutas, homossexuais, filhos de prostitutas. Um santo homem de Deus. História agora da política nacional sobre drogas. 38 teve uma lei, ainda na época, aqui a coisa é muito repressiva. Aqui o negócio é tráfico, então não pode entrar droga, porque se não entrar droga, aí a gente não vai ter problema. 76 ainda continuava, mas surge a primeira lei de tóxicos. Prevenção e repreensão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias. 86, cria o Fundo de Prevenção e Recuperação. Aqui já começa a ver, se a gente pegar alguma coisa do tráfico, a gente vai ter um fundo para poder fazer alguma coisa nessa área de drogas e tal, né? E alocar recursos para isso. E aí começa uma estruturação. Órgãos e secretarias começam a conversar sobre isso. Foi falado um pouquinho aqui também hoje de manhã. Em 93, a lei 8764 cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes, SENAI. 96, o decreto, cria o Departamento Nacional de Entorpecentes, DNE. 98, medida provisória, transforma o departamento em Secretaria Nacional Antidrogas e o Conselho Federal de Entorpecentes, CONFEN, em Conselho Nacional Antidrogas. Isso em 98. E aí vem a época das RDCs. Começa em 2001. RDC 101, famosíssima. Queria que toda a comunidade terapêutica tivesse psiquiatra dentro dela, médico. Era uma exigência maluca, um negócio muito estranho.
2006, a lei antidrogas, que inclusive um dos queridos que estava participando aqui falou, né? Dessas incongruências que sempre existiram no que tange às leis, né? A 11.343, só que ela fez um negócio interessante, olha lá. É promulgada, revogando a lei anterior e instituindo o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Essa lei busca equilibrar prevenção, tratamento e tal. 2008, 11.754, renomeia o Conselho sobre Drogas, né, o CONAD, e a Secretaria Nacional, o SENAD, passa a ficar debaixo de quem? Da Secretaria Executiva do CONAD. 2011, tem a famosa RDC 29, que aí alivia um pouco mais e deixa claro que as comunidades terapêuticas podem acolher pessoas em regime residencial, temporário, e passa a fazer parte da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. E aí uma reestruturação recente, que no final quero conversar um pouquinho, talvez a gente até na hora das perguntas fale um pouco mais. Foram promovidas alterações, então, na Lei 11.343, a Lei de Drogas, que regulamentou e reforçou diferentes tipos de internação, voluntária, involuntária e compulsória, e deu maior destaque às ICTs e foco na abstinência. Deixa eu abrir um jogo aqui com vocês. Só a partir dessa data é que, de alguma forma, o governo federal passou a falar de grupos anônimos. Antes disso, era como se nós não existíssemos. Eu sou de NA, mas não se falava, não se apoiava e por aí vai, né? A partir dessa lei, os grupos de ajuda mútua passam a ser conhecidos. Em 2019, o decreto aprovado, né, cria uma nova política nacional sobre drogas, PNAD, com ênfase em abstinência e fortalecimento das CTs. Em 2023, esse decreto é revogado. PNAD e PLANAD, o que é? De forma bem objetiva, o PNAD é como se fosse a Constituição e o PLANAD é como se fossem os artigos lá que precisam ser executados. Então, o PNAD, a Política Nacional, define os princípios e diretrizes, e o PLANAD é a materialização operacional. E sobre isso nós temos que conversar, porque o PLANAD está em reformulação. E temos que conversar abertamente sobre isso, né? Acolhimento em CT, abordagem baseada na abstinência e na espiritualidade. Críticas e preocupações com direitos humanos, falta de equipe multidisciplinar completa, falta de base científica, é o que nos acusam. Violação de direitos humanos, restrição de liberdade, castigos físicos, trabalho forçado, ausência de redução de danos, que é o pilar da política da saúde mental e drogas, de forma mais ampla. E a questão da laicidade do Estado. A grande maioria das comunidades terapêuticas tem um cunho religioso. Nasceram entre os católicos e os evangélicos, depois assumiram com gosto de gás isso aí. Hoje, lá no Ceará, é mais ou menos uma proporção de uns 60%, 70% são comunidades evangélicas, CTs ligadas à igreja evangélica, grande maioria pentecostal, uns 30% ligado à igreja católica, e aí o restante não tem nenhum cunho religioso ou alguma coisa assim, se bem que algumas falam abertamente de 12 passos. Então, qual é a discussão em relação à espiritualidade? Garantia de direitos e qualidade do acolhimento. O PIA, famoso PIA, que é individualmente, cada um ter o seu cuidado. Equipe qualificada, garantia de direitos aos acolhidos, respeitada e supervisionada. 2, abordagem multimodal e integrada. Oferecer diversas formas de tratamento e acolhimento. Fortalecer a RAPS. Foco maior na redução de danos e reinserção social. 3, papel da espiritualidade. Incorporar de forma respeitosa
e voluntária e diferenciar de proselitismo religioso. Garantir que o acolhimento seja pautado por princípios de saúde pública e direitos humanos. 4, fiscalização e regulamentação. Fiscalização e monitoramento mais efetivo, regulamentação mais clara, inclusive dos regimentos internos. E aí um texto bíblico que eu quero ler com vocês. Vamos ler juntos? Está todo mundo lendo aí? Que daí você vai lendo e acordando. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Ponderações gerais, de forma objetiva, e eu já vou indo para o encerramento aqui. Dependência química é uma doença de múltiplas causas e repercussões, progressiva, familiar, crônica, incurável, porém tratável. A espiritualidade e a ciência têm seus limites de atuação. Ambas precisam conhecer seus limites e potenciais, a fim de se complementarem. No tratamento da dependência química, a abordagem eficaz transcende a dicotomia, ou isso ou aquilo, fundamentando-se ao invés na complementariedade, e isso e aquilo. Em algumas ponderações gerais, a premissa central reside na individualização terapêutica, onde cada plano de tratamento é meticulosamente adaptado às singularidades do indivíduo, considerando suas características psicossociais, histórico de uso, comorbidades. Essa abordagem rejeita a noção de um caminho único ou universalmente aplicável, promovendo a adesão através da identificação e implementação das estratégias mais ressonantes com as necessidades e expectativas de cada paciente. O foco, assim, desloca-se da competição entre modelos para a colaboração e a integração de diferentes recursos e modalidades, visando otimizar os resultados e promover recuperação sustentável, que vai durar. Porque o que existe nas nossas CTs é uma coisa absurda. Gente, eu visito pelo menos 10 comunidades terapêuticas toda semana. Toda semana. Toda semana. A coisa mais rara do mundo é na semana seguinte eu chegar e estarem ali os mesmos alunos, os mesmos acolhidos. É um entra e sai, que é uma coisa absurda. Tem 3 casas, né, gata? A casa feminina, a reconstruir, que é de boa. As meninas estão lá. Nossa, muito legal. Uma casa simples, em Maracanaú. Toda terça-feira de manhã eu estou lá com elas. Liderança da casa, assim, um presente de Deus. E outras 2 comunidades terapêuticas. Mas é impressionante. Um entra e sai, né? O foco desloca-se da competição entre modelos. Que coisa absurda, o meu é melhor do que o seu. Eu recupero mais do que você. Será que falta doido para a gente cuidar, gente? Hã? Sobre o acolhimento em CTs. Modelo de acolhimento e suporte contínuo. Acolhimento em regime residencial. Estrutura de suporte 24 horas. Ambiente de apoio mútuo.
Foco na abstinência, é verdade. A abordagem é preferida por parcela significativa de usuários e familiares. Tem um princípio maravilhoso em AA. Evite o primeiro gole. Por quê? Porque não adianta, meu compadre. No caso do alcoolismo, depois do primeiro gole, já era. Não tem redução de danos, não. É abstinência. Usuário de pedra vai fumar só a primeira. Hã? Fuma até ficar pelado no meio da rua. Vende a cueca, meu filho. Rouba o botijão de gás da avó, deixa a avó passando fome. Se identifica aí, compadre? Resultados comprovados e demanda social. Eu digo que se nós tivéssemos um histórico maravilhoso, é que nós somos, sei lá, são 41 anos convivendo em comunidade terapêutica. E eu dizendo, faz essa coisa séria, faz uma anamnese correta, porque a grande maioria, ainda hoje, gente, vive do coração e não da razão. O cara chega para mim, Nelson, quero abrir uma comunidade terapêutica. Quer abrir? Quer mesmo? Quero. Vai ter que fazer curso, vai ter que não sei o quê, é o CNPJ, antes de botar qualquer doido lá dentro dessa chácara sua. Porque é sempre o contrário que acontece. Vai entrando gente, vai não sei o quê, e daqui a pouco o cara diz assim, não, esse negócio de, é muita burocracia, eu lá quero saber de papel, coisa nenhuma. Existe de fato, mas não existe de direito. Na primeira fiscalização que vem, fecha a casa. Menor custo e agilidade, alternativa mais ágil e de menos custo para o poder público do que estruturas hospitalares ou de saúde mental. E aí é um ponto de debate, né? A qualidade e a eficácia. E algumas ponderações sobre a espiritualidade para a gente fechar. Primeiro, recurso terapêutico e de resiliência. Muitas pesquisas indicam que a religiosidade e a espiritualidade são fatores protetores e de resiliência, auxiliando na redução do estresse, na busca por comportamentos mais saudáveis e no desenvolvimento de uma rede de apoio social. 2. Fortalecimento de valores e ética. A dimensão espiritual frequentemente está associada ao desenvolvimento de valores morais, éticos e de responsabilidade pessoal, que podem ser cruciais para a reconstrução da vida do dependente químico e sua reintegração na sociedade. Apoio comunitário e rede de suporte. Comunidades religiosas e espirituais oferecem uma rede de apoio social sólida, acolhendo o indivíduo em recuperação e proporcionando um ambiente livre de julgamentos com atividades que preenchem o tempo e oferecem alternativas ao uso de drogas. E, por fim, integralidade do ser humano. A abordagem da dependência química que ignora a dimensão espiritual do ser humano pode ser considerada incompleta. A espiritualidade é vista como parte intrínseca da experiência humana para muitos e um comportamento essencial de cura e bem-estar integral. Carl Jung tem uma frase legal demais. Poderia colocar outras dele aqui, muito joia. O indivíduo não realiza o sentido da sua vida se não conseguir colocar o seu eu a serviço de uma ordem espiritual e sobre-humana. Todo indivíduo tem a necessidade de transcender. Ponto. Aqui não tem vírgula. Eu quero encerrar todo mundo lendo juntos, eu acho que vai dar para ler juntos esse texto.
Está difícil aí de ler, compadre? Não tem problema não. Dá para ler aí? Está tranquilo? Vamos juntos? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus, repete comigo. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluias. A Deus toda a honra, toda a glória. Está faltando 1 minuto e meio para eu receber um cartão vermelho.